Hey guys, it's me again, Teacher Nadir here. Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Vamos à segunda e última parte do primeiro capítulo da história da Alice no País das Maravilhas. Let's go! When she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to have wondered at this, but at that time it all seemed quite natural. But when the rabbit actually took a watch out of its waistcoat pocket and looked at it and then hurried on, Alice started to her feet, for it flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch to take out of it. Burning with curiosity, she ran across the field after it, and fortunately was just in time to see it pop down a large rabbit hole under the hedge. In another moment down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Então vamos à tradução. Quando ela pensou nisso, depois ocorreu-lhe que deveria ter achado estranho, mas na hora tudo parecia muito natural. Mas quando o coelho tirou um relógio do bolso do colete e olhou para ele apressando-se a seguir, Alice ficou em pé e lhe passou a ideia pela mente como um relâmpago, que ela nunca viu antes, um coelho com um bolso no colete e menos ainda com um relógio para tirar dele. Ardendo de curiosidade, ela correu pelo campo atrás dele, a tempo de vê-lo saltar para dentro de uma grande toca de coelho, embaixo da cerca. Alice entrou atrás dele, sem pensar como faria para sair dali. The rabbit hole went straight on like a tunnel for some way, and then dipped suddenly down. So suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before she found herself falling down a very deep well. Either the well was very deep or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next. First, she tried to look down and make out what she was coming to, but it was too dark to see anything. Then she looked at the sides of the well and noticed that they were filled with cupboards and bookshelves. Here and there she saw maps and pictures hung up on pegs. She took down a jar from one of the shelves as she passed. It was labeled orange marmalade, but to her great disappointment, it was empty. She did not like to drop the jar for fear of killing somebody, so managed to put it into one of the cupboards as she fell past it. A toca do coelho dava diretamente para dentro de um túnel, e então aprofundava-se repentinamente. Tão repentinamente que Alice não teve um momento sequer para pensar antes de já se encontrar caindo no que parecia ser bastante fundo. Ou aquilo era muito fundo, ou ela caía muito devagar, pois a menina tinha muito tempo para olhar ao seu redor e para desejar saber o que iria acontecer a seguir. Primeiro, ela tentou olhar para baixo, tentando compreender para onde estava indo, mas estava escuro demais para ver alguma coisa. Então, ela olhou para os lados do poço e percebeu que ele era cheio de prateleiras. Aqui e ali, ela viu mapas e quadros pendurados em cabides. Alice pegou um pote de uma das prateleiras ao passar e estava com um rótulo, geleia de laranja, mas, para seu grande desgosto, estava vazio.
Ela não jogou o pote fora por medo de machucar alguém que estivesse lá embaixo e por isso precisou fazer algumas manobras para recolocá-lo em uma das prateleiras. Well, thought Alice to herself, after such a fall as this, I shall think nothing of tumbling downstairs. How brave they will all think me at home. Why, I wouldn't say anything about it, even if I fell off the top of the house, which was very likely true. Down, down, down. Would they fall never come to an end? I wonder how many miles I've fallen by this time, she said aloud. I must be getting somewhere near the center of the earth. Let me see. That would be 4,000 miles down. I think, for you see, Alice had learned several things of the sort in her lessons in the schoolroom and thought this was not a very good opportunity for showing off her knowledge, as there was no one to listen to her. Still, it was good practice to say it over. Yes, that's about the right distance. But then I wonder what latitude or longitude I've got to. Alice had no idea what latitude was or longitude either, but thought they were nice grand words to say. Bem, pensou Alice consigo mesma, depois de uma queda destas, eu não vou estranhar nada se rolar pela escada. Em casa, eles vão achar que sou corajosa, porque não vou falar nada, mesmo que caia de cima da casa, o que provavelmente era verdade. Para baixo, para baixo, para baixo. Essa queda nunca chegará ao fim. Eu adoraria saber quantos metros eu caí até agora. Ela disse em voz alta. Eu devo estar chegando em algum lugar perto do centro da Terra. Deixe-me ver. Até aqui já desci umas 4 milhas, eu acho. Você vê, Alice, aprendeu uma porção desse tipo de coisas na escola e pensou que seria muito boa oportunidade de colocar para fora seu conhecimento, mesmo não havendo ninguém para ouvi-la. Ainda assim, era bom praticar. Sim, acho que está correto. Mas em que latitude ou longitude estaríamos? Ainda não tinha a mínima ideia do que era latitude ou longitude. Mas achava aquelas boas palavras para se dizer. Presently she began again. I wonder if I shall fall right through the earth. How funny it will seem to come out among the people that walk with their heads downward. The antipathies, I think. She was rather glad there was no one listening this time, as it didn't sound at all the right word. But I shall have to ask them what the name of the country is. You know, please, Mom, is this New Zealand or Australia? And she tried to curtsy as she spoke. Fancy curtsying as you are falling through the air. Do you think you could manage it? And what an ignorant little girl she will think me for asking. No, it will never do to ask. Perhaps I shall see it written up somewhere. Logo, ela começou novamente. Eu queria saber se eu posso cair direto através da terra. Como seria engraçado surgir entre as pessoas que caminham com suas cabeças para baixo. Os antipáticos, eu acho. Ela estava menos triste que não houvesse ninguém ouvindo agora, porque aquela não soou como a palavra correta. Mas eu tenho que pedir que digam o nome dos países deles, sabe? Por favor, madame. Aqui é Nova Zelândia ou Austrália? E ela tentou fazer uma reverência enquanto falava. Tentar fazer uma reverência enquanto se cai no ar? Você acha que poderia controlar isso? Ela iria pensar que sou uma garotinha ignorante por perguntar.
Talvez eu veja escrito em algum lugar. Down, down, down. There was nothing else to do. So Alice soon began talking again. Dinah will miss me very much tonight, I should think. Dinah was the cat. I hope they will remember our saucer of milk at the tea time. Dinah, my dear, I wish you were down here with me. There are no mice in the air, I'm afraid, but you might catch a bat, and that's very like a mouse, you know. But do cats eat bats? I wonder. And here Alice began to get rather sleepy and went on saying to herself, in a dreaming sort of way, do cats eat bats? Do cats eat bats? And sometimes do bats eat cats? For, you see, as she couldn't answer either question, it didn't much matter which way she put it. She felt that she was dozing off and had just begun to dream that she was walking hand in hand with Dinah and saying to her very earnestly, now, Dinah, tell me the truth. Did you ever eat a bat? When suddenly, thump, thump, down she came up on a heap of sticks and dry leaves, and the fall was over. Para baixo, para baixo, para baixo. Não havia nada mais a fazer. Então Alice começou a falar novamente. Dinah vai sentir muito a minha falta esta noite, eu acho. Dinah era gatinha. Espero que eles lembrem de dar o leite para ela na hora do chá. Dinah, minha querida, eu queria que você estivesse aqui comigo agora. Não há morcegos e eles são tão parecidos com os ratos. Você sabe, mas será que os gatos comem morcegos? E assim, Alice começou a ficar sonolenta e continuou falando para si mesma de uma forma sonhadora. Será que gatos comem morcegos? E às vezes, será que morcegos comem gatos? Como vocês podem ver, ela não conseguia responder nenhuma das questões. Portanto, não importava muito como ela fazia as perguntas. Alice sentiu que estava cochilando e começou a sonhar que andava de mãos dadas com a Dinah e falava com ela bem seriamente. Então, Dinah, diga-me a verdade. Você já comeu um morcego? Quando subitamente, zupt, caiu sobre uma pilha de gravetos e de folhas secas. Então, a queda acabou. Alice was not a bit hurt, and she jumped up onto her feet in a moment. She looked up, but it was all dark overhead. Before her was another long passage, and the white rabbit was still inside, hurrying down it. There was not a moment to be lost. Away went Alice like the wind, and was just in time to hear it say, as it turned a corner, "Oh, my ears and whiskers, how late it's getting." She was close behind it when she turned the corner, but the rabbit was no longer to be seen. She found herself in a long, low hall, which was lit up by a row of lamps hanging from the roof. There were doors all round the hall, but they were all locked, and when Alice had been all the way down one side and up the other, trying every door, she walked sadly down the middle, wondering how she was ever to get out again. Ela não se machucou e pôde saltar sobre os pés em um instante. Olhou para cima, mas estava tudo escuro sob sua cabeça. Diante dela havia outro grande túnel e o coelho branco ainda estava à vista, apressado. Não havia nenhum momento a perder. Lá se foi Alice como o vento, exatamente a tempo de ouvir o coelho dizer: "Quando virar a esquina, oh, minhas orelhas e meus bigodes!"
Como está ficando tarde! Alice estava bem atrás dele quando dobrou a esquina, mas ainda era possível avistar o coelho. A menina encontrou-se então em um comprido e baixo aposento que era iluminado por uma fileira de lâmpadas penduradas no teto. Havia portas por toda a volta do aposento, mas estavam todas trancadas. E depois que Alice percorreu uma a uma, tentando cada porta sem sucesso, ela voltou tristemente para o centro do quarto, pensando como sairia de lá novamente. Suddenly, she came upon a little three-legged table, all made of solid glass. There was nothing on it except a teeny golden key, and Alice's first thought was that it might belong to one of the doors of the hall. But, alas, either the locks were too large or the key was too small. But at any rate, it would not open any of them. However, on the second time around, she came upon a long curtain she had not noticed before, and behind it was a little door about 50 inches high. She tried the little golden key in the lock, and to her great delight, it fitted. Alice opened the door and found that it led into a small passage, not much larger than a rat hole. She knelt down and looked along the passage into the loveliest garden you ever saw. De repente, ela encontrou uma pequena mesa de 3 pés, toda feita de vidro sólido. Não havia nada sobre ela, senão uma minúscula chave dourada. E a primeira ideia de Alice foi que a chave deveria pertencer a uma das portas da sala. Mas, ai de mim, ou as fechaduras são muito grandes ou a chave muito pequena. Mas, de qualquer maneira, não iria abrir nenhuma das portas. Entretanto, na segunda tentativa, Alice encontrou uma cortina que não havia percebido antes. E atrás dela havia uma pequena porta de aproximadamente 40 centímetros. A menina colocou a pequena chave dourada na fechadura e, para sua grande surpresa, a chave encaixou. Alice abriu a porta e viu que dava para uma pequena passagem, não muito maior que um buraco de rato. Então, ela ajoelhou-se e avistou um lindo jardim que jamais havia visto. How she longed to get out of that dark hall and wander about among those beds of bright flowers and those cool fountains. But she could not even get her head through the doorway. And even if my head would go through, thought poor Alice, it would be of very little use without my shoulders. Oh, how I wish I could shut up like a telescope. I think I could if I only know how to begin. For, you see, so many out-of-the-way things had happened lately, that Alice had begun to think that very few things indeed were really impossible. There seemed to be no use in waiting by the little door. So she went back to the table, half hoping she might find another key on it, or at any rate a book of rules for shutting people up like telescopes. This time she found a little bottle on it, which certainly was not here before, said Alice. Como ela gostaria de sair daquela sala escura e passear por aqueles canteiros de flores viçosas e aquelas fontes geladas. Mas ela nem mesmo conseguiria passar sua cabeça pela porta. E mesmo que minha cabeça passasse, pensou a pobre Alice, teria pouca utilidade sem meus ombros. Oh, como eu desejo poder encolher como um telescópio. Eu acho que eu poderia, se ao menos soubesse como começar. Vejam só,
Tantas coisas estranhas tinham acontecido ultimamente que Alice começou a pensar que muitas poucas coisas eram, na verdade, realmente impossíveis. Não tinha muito sentido ficar esperando ao lado da portinha. Então Alice voltou em direção à mesa com a esperança de poder encontrar outra chave sobre ela. Ou, quem sabe, um livro de regras para ensinar as pessoas a encolherem como telescópios. Dessa vez, ela encontrou uma pequena garrafa que certamente não estava ali antes, pensou Alice. And round the neck of the bottle was a paper label, with the words "Drink me" beautifully printed on it in large letters. It was all very well to say "drink me," but the wise little Alice was not going to do that in a hurry. "No, I'll look first," she said, "and see whether it's marked poison or not." For she had read several nice little histories about children who had got burned and eaten up by wild beasts and other unpleasant things, all because they would not remember the simple rules their friends had taught to them, such as that a red-hot poker will burn you if you hold it too long, and that if you cut your finger very deeply with a knife, it usually bleeds. And she had never forgotten that if you drink much from a bottle marked poison, it is almost certain to disagree with you sooner or later. E amarrada ao redor do gargalo estava uma etiqueta com as palavras "Beba-me", lindamente impressa em palavras grandes. Tudo bem dizer "beba-me", mas a sábia Alice não ia fazer aquilo apressadamente. "Vou olhar primeiro", disse Alice, "ver se está escrito veneno ou não." Alice já havia lido muitas histórias sobre criancinhas queimadas ou engolidas por feras selvagens e outras coisas desagradáveis. Tudo porque não tinham lembrado das regras simples que seus amigos haviam falado para elas. Por exemplo, um atiçador de lareira pode queimá-la se você segurar por muito tempo, ou se você cortar o seu dedo muito fundo com uma faca, geralmente sangra. E ela nunca esqueceu aquela: se você beber de uma garrafa que diz veneno, é quase certo que isso irá prejudicá-la cedo ou tarde. However, this bottle was not marked poison, so Alice ventured to taste it, and finding it very nice, it had, in fact, a sort of mixed flavor of cherry tart, custard, pineapple, roast turkey, toffee, and hot buttered toast. She very soon finished it off. "What a curious feeling," said Alice. "I must be shutting up like a telescope." And so it was indeed. She was now only 10 inches high, and her face brightened up at the thought that she was now the right size for going through the little door into that lovely garden. First, however, she waited for a few minutes to see if she was going to shrink any further. She felt a little nervous about this, for it might end, "You know," said Alice to herself, "in my going out altogether like a candle. I wonder what I should be like then." And she tried to fancy what the flame of a candle is like after the candle is blown out, for she could not remember ever having seen such a thing. No entanto, naquela garrafa não estava marcado veneno, e assim Alice aventurou-se a dar um gole. Como achou muito gostoso, tinha de fato um sabor misto de torta de cereja, pudim de leite, abacaxi, peru assado, caramelo, puxa-puxa e torradas quentes com manteiga. Em pouco tempo já tinha bebido tudo. "Que sensação estranha", disse Alice. "Devo estar encolhendo como uma luneta."
E de fato estava mesmo. Tinha agora não mais que 30 centímetros de altura. Seu rosto iluminou-se a pensar que atingiu o tamanho certo para passar pela pequena porta que dava ao belo jardim. Porém, antes de mais nada, Alice esperou alguns minutos para ver se diminuiria ainda mais. Ficou um pouco nervosa com isso, porque precisava ter um fim, não é? Disse Alice a si mesma. Senão, acabarei como uma vela. O que seria eu então? E tentou imaginar como seria a chama de uma vela depois que a vela acabasse. Mas não se lembrava de ter visto alguma vez na vida algo semelhante. After a while, finding that nothing more happened, she decided on going into the garden at once. But, alas, for poor Alice, when she got to the door, she found she had forgotten the little golden key, and when she went back to the table for it, she found she could not possibly reach it. She could see it quite plainly through the glass, and she tried her best to climb up one of the legs of the table, but it was too slippery, and when she had tired herself out with trying, the poor little thing sat down and cried. "Come, there's no use in crying like that," said Alice to herself, rather sharply. "I advise you to leave off this minute." She generally gave herself very good advice, though she very seldom followed it, and sometimes she scolded herself so severely as to bring tears in her eyes, and once she remembered trying to box her own ears for having cheated herself in a game of croquet she was playing against herself. For this curious child was very fond of pretending to be two people. Depois de esperar um pouco, vendo que nada mais acontecia, decidiu ir de uma vez por todas ao jardim. Mas que azar da pobre Alice, quando chegou à porta, lembrou-se que tinha esquecido a chavezinha dourada. E ao voltar à mesa para pegá-la, viu que seria impossível alcançá-la. Podia vê-la muito bem através do vidro e tentou escalar uma das pernas da mesa, mas era muito escorregadia. Quando se cansou de tentar, a pobrezinha se sentou e começou a chorar. "Vamos, de que serve chorar assim?" disse Alice para si mesma, asperamente. "Aconselho você a parar com isso agora mesmo." Ela geralmente dava conselhos muito bons para si mesma, embora ela raramente os seguisse, e às vezes se repreendia tão severamente que seus olhos se enchiam de lágrimas. Então, lembrou-se que uma vez tentou dar um puxão nas próprias orelhas por trapacear numa partida de croquete que jogava contra si mesma, pois esta menina curiosa adorava fingir que era duas pessoas. "But it's no use now," thought poor Alice, "to pretend to be two people. Why, there's hardly enough of me left to make one respectable person." Soon her eye fell on a little glass box that was lying under the table. She opened it and found in it a very small cake, on which the words "Eat me" were beautifully marked in currants. "Well, I'll eat it," said Alice, "and if it makes me grow larger, I can reach the key, and if it makes me grow smaller, I can creep under the door. So either way, I'll get into the garden, and I don't care which happens." She ate a little bit and said anxiously to herself, "Which way? Which way?" holding her hand on the top of her head to feel which way it was growing, and she was quite surprised to find that she remained the same size.
To be sure, this generally happens when one eats cake, but Alice had got so much into the way of expecting nothing but out of the way things to happen, that it seemed quite dull and stupid for life to go on in the common way. So she set to work and very soon finished off the cake. Mas de nada adianta agora, pensou a pobre Alice. Fingir que sou duas pessoas, porque tudo que sobrou de mim mesma é pouco até para ser uma só pessoa respeitável. Logo seus olhos avistaram uma caixinha de vidro que estava embaixo da mesa. Alice abriu e encontrou um pequeno bolo com as palavras "Coma-me", lindamente escritas sobre ele com groselha. Bom, vou comê-lo, falou Alice. E se me fizer crescer de novo, poderei alcançar a chave. Se me fizer diminuir ainda mais, poderei passar debaixo da porta. De qualquer maneira, chegarei ao jardim e pouco importa se acontecer comer um pedacinho ou não. Vou comer. E pensou consigo mesma, ansiosamente. E agora? E agora? Enquanto apertava a mão no alto da cabeça para sentir se estava crescendo ou diminuindo, e qual não foi sua surpresa ao descobrir que continuava do mesmo tamanho. Para dizer a verdade, isto é o que geralmente acontece quando se come um bolo, mas Alice estava tão acostumada por só esperar por coisas extraordinárias que então lhe parecia muito tolo e entedioso que a vida continuasse de modo comum. Assim, ela começou a comer e logo acabou todo o bolo. So, guys, the end of the chapter 1. Final do primeiro capítulo. Nos vemos então no próximo vídeo para o capítulo 2. Continuem estudando, se inscrevam no canal para continuar acompanhando os áudios e não perder a continuação da história da Alice. Bye, bye. Thank you.